Agora comentando a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: calcule o polinômio y igual a x na 5 menos 14,2 x na 4 menos 2,7 x ao cubo mais 2,3 x ao quadrado mais 0,4 x mais 10. Então, um polinômio de grau 5, não tem mistério aqui, né? Calcule esse polinômio em x0 igual a 1,35. Quer dizer, em x igual a 1,35, usando o Python. Então, quer dizer, é só digitar a fórmula, né? E calcular. E aí, no final, arredonde o resultado para 3 dígitos decimais. Usar a função de arredondamento para arredondar com 3 dígitos decimais. Essa é uma questão que é para experimentar e ter uma sensibilidade, que ter uma noção de como que os arredondamentos ao longo das operações eles podem alterar o resultado, podem interferir no resultado. Então, se eu fizer uma conta dessa forma, veja, só aqui no primeiro termo vou estar fazendo 5 vezes um produto, né? X vezes x vezes x vezes x. Aqui mais 4 multiplicações, mais 3 multiplicações e 1, 2, 3, 4, 5, 6 somas. Então tem bastante operações aqui, né? Bom, a gente sabe que cada operação, se for gerado arredondamento a cada operação, quanto maior o número de operação, maior é o potencial de erros, mas não necessariamente o resultado final vai ter um erro maior, porque algumas vezes os arredondamentos eles se compensam o erro de arredondamento. Por exemplo, se algumas operações o arredondamento é para cima e outras operações o arredondamento é para baixo, então esses erros eles vão se compensando e pode ser que o resultado fique próximo do resultado exato. Então é bastante relativo, depende da quantidade de operações, do tipo de operações que estão sendo feitas, a escala dos números e tudo mais. Então esse é um experimento para a gente sentir como que funciona isso. Então na letra B é para fazer exatamente a mesma coisa que na letra A, né? Calcular o polinômio com uma diferença, usando arredondamento de 3 dígitos em cada operação. É claro que fazendo arredondamento em 3 dígitos em cada operação é possível, mas não pode não acontecer, mas é possível, a chance é maior de ter um número maior de erros, porque está sendo mais vezes arredondado. Mas como eu disse, pode ser que esses erros se compensem e no final o erro não seja tão grande. Então esse é um experimento, né? Dependendo dos coeficientes aqui, isso pode mudar um pouquinho. Então, além desses exercícios, é útil também, ou é interessante mudar os valores para ver se o erro aumenta quando eu faço da forma A ou da forma B, ou se diminui. Enfim, é um experimento computacional. Né? Então, para o trabalho, basta realizar uma vez aqui com esse polinômio que está sendo pedido, né? E apresentar o resultado e comentar, né? Compare os erros e descreva suas conclusões, é o que diz aqui no final. Então, na letra B, fazer essas contas arredondando a cada operação. Então, quer dizer, multiplica 5 vezes 5, arredonda. Multiplica quer dizer, 5 vezes 5 não. 1,35 por 1,35, arredonda. Depois multiplica novamente, arredonda. Multiplica novamente, arredonda. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar para entender como que esses arredondamentos interferem ao longo das contas quando elas são feitas muitas vezes, né? Muitas operações aritméticas. E depois calcular o polinômio escrito dessa forma. Observe que aqui é um número menor de produtos que está sendo feito. Ó. Por exemplo, eu tenho uma soma aqui, né, de x com menos 14,2, aí multiplica por x. Tem um produto, outro, outro. Então, está sendo multiplicado uma, duas, três, quatro vezes. E está sendo somado uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então veja como essa forma de escrever o polinômio, que é exatamente idêntica às de cima, no sentido do resultado, né? A forma ela é equivalente à forma apresentada na letra A e na letra B, mas a sequência de operações, né, gera um número menor de operações, e com isso um número menor de arredondamento. Então, possivelmente, um número menos erro, né? Um número menor de erros de arredondamento. Mas, como eu disse, pode ser que os erros
de arredondamento nas expressões na letra A e na letra B se compensem ao longo das operações e o resultado não seja tão diferente. Então, esse é um experimento, é isso que trata o trabalho, é experimentar, fazer, observar e comparar e escrever sobre o que você observou. Bom, a questão número 5, também eu recebi algumas mensagens perguntando sobre essa questão. Essa questão, até a questão número 4 é sobre erros. Agora a questão número 5, a gente está falando aqui de zeros de funções. Então, de acordo com o princípio de Arquimedes, a força de flutuação é igual ao peso do fluido deslocado pela parte submersa de um objeto. Então, esse é um problema em que deve ser feito um modelo matemático antes de fazer as contas, né? O modelo matemático envolve uma equação em que o peso do cone, do tronco de cone, que está, o peso devido à gravidade, né, que está apontando para baixo, se iguala ao peso devido ao deslocamento do fluido, né? Ou seja, do volume de água da parte submersa do tronco de cone, e esse volume, esse peso, está forçando o tronco de cone para cima. Então, se o tronco de cone está boiando, essas duas forças são iguais. Então, eu vou igualar. Vamos escrever aqui um pouquinho. Vou igualar aqui o volume do tronco de cone, né? O volume do tronco de cone, vezes a densidade do tronco de cone. Isso vai ser igual ao volume da água deslocada, né, que é só essa parte de baixo, vezes a densidade da água. Então essa é a equação que tem que ser montada. E aí, é claro, se eu jogar tudo para o mesmo lado da equação, eu vou ter alguma coisa igual a zero. Isso aqui. Bom, alguma coisa igual a zero, então o problema é encontrar, é um problema de zero de funções. Bom, agora vem o seguinte, mas como que eu vou achar aqui esse raio aqui que é necessário para fazer as contas aqui do volume do tronco de cone? Bom, esse raio ele vai depender da altura que está submersa, então, vai depender de H1. Então eu vou escrever esse raio aqui, que eu vou chamar de R maiúsculo, em função de H1. E como que eu vou fazer isso? Bom, se eu olhar bem para cá, ó, não é difícil porque eu tenho uma relação linear aqui, né? Posso, por exemplo, fixar aqui um triângulo retângulo e pensar numa semelhança de triângulos aqui entre esse triângulo aqui e esse outro maior, ou numa regra de 3, e aí obter o raio em função de H1. Aí eu deixo toda a equação em função de H1 e acho o valor que é o valor procurado, né? Que é a raiz ou zero dessa função, certo? Então, deixar vocês pensarem um pouquinho, aqui fica as minhas dicas para esse problema aqui, a questão número 5. Tá? A questão de número 6, calcule todas as raízes f de x de lnx menos x mais 2 igual a zero. Bom, eu esqueci de falar na questão número 5, né, que depois de montar a equação, é necessário fazer a localização da raiz, para ter uma ideia inicial aqui. Se bem que os limites máximos de h aqui são h igual a 1 metro, então eu poderia colocar o método da abscissão com intervalo inicial de 0 a 1. Né? Aqui já na questão número 6, eu preciso localizar as raízes dessa equação de algum método, como por exemplo, o método gráfico, desenhando o gráfico dessa função aqui e olhando onde ela cruza x, ou escrever essa função como duas funções que se interceptam, né, cujo gráfico se intercepta para encontrar o zero da função, ou os zeros da função. Então aqui está dizendo que é para calcular todas as raízes. Então, por exemplo, eu posso passar o x para o outro lado e escrever lnx mais 2 igual a x, ou ainda passar o menos x mais 2 para o outro lado e escrever ln de x é igual a x menos 2.
E assim eu tenho o gráfico de ln de x e o gráfico de x menos 2. A interseção desses dois gráficos vão dar as raízes, né? As raízes que eu estou procurando. E aí é para usar o método do ponto fixo, ou das aproximações sucessivas. Bom, o método do ponto fixo, ou aproximações sucessivas, consiste em encontrar uma função da iteração, né? Como a gente viu nas aulas, e a partir de um ponto inicial, fazer as iterações. Só que o método ponto fixo nem sempre ele vai convergir. Depende da função da iteração. Então tem o critério de convergência. É bom criar uma função de iteração ou encontrar uma função de iteração que convirja. Né? Pode ser que para uma raiz uma função seja convergente, para outra raiz seja necessária uma outra função. Então isso vocês vão analisar e vão responder. Né? Então vou parar esse vídeo por aqui e seguimos no próximo.